Tá, primeira coisa, eu preciso esclarecer uma coisa para você. Em primeira instância, é, não há vida sem sentido. Isso é a primeira coisa que precisa ser esclarecida. Não há vida sem sentido. É, quando o Viktor Frankl ele vai produzir a própria logoterapia, ele vai dizer, ó, todo indivíduo humano ele tem por natureza uma necessidade de sentido. A partir do momento que esta necessidade não é suprida, ocorre que este indivíduo humano ele não consegue mais ter uma motivação natural para a própria vida. Ou seja, Viktor Frankl, ele basicamente vai dizer que existe uma força que nos mantém vivo no sentido, na percepção deste sentido. Porque entenda uma coisa, o sentido não é algo material, não é algo que você vê. Eu olho para um sofá e eu vejo que é um sofá. Entende? Ele está ali na minha frente, eu posso até tropeçar nele, mas eu não tropeço num sentido. Eu não olho para o sentido e digo, ah não, este é o sentido. O sentido é uma coisa imaterial, ele é uma coisa metafísica. E este sentido, por não ser material, é de uma certa forma difícil de identificá-lo. Eu vejo um sofá, sei que é o sofá, eu vejo uma mesa, sei que é uma mesa, mas eu vejo as coisas no mundo e não sei dizer isto é o sentido. Então eu, de uma certa forma, preciso encontrar esse sentido na minha própria realidade. Eu preciso, para encontrar esse sentido, estar em busca desse sentido. E eu não consigo estar em busca desse sentido se eu estou o tempo todo dizendo para mim que a vida é sem sentido e que nada, de uma certa forma, tem significado. Ou seja, eu estou criando a própria zona de vazio na minha vida. Eu estou criando a zona de vazio na minha vida. Eu estou dizendo a minha vida é vazia. E se a minha vida é vazia, que motivos grandiosos eu tenho para estar vivo? O que, de uma certa forma, tem para mim aqui? A minha vida é vazia. Então, ela não significa nada para mim, ela não significa nada para outra pessoa, eu não consigo ter percepção de valor da minha vida. Por quê? Porque se ela não significa nada para mim, não significa nada para o próximo, ela não significa realmente nada. Qual é a percepção de valor que eu tenho na minha vida? Eu olho para uma mesa, eu vejo que aquela mesa é de ouro, pô, ela vale muito. Eu olho para uma cadeira, eu vejo que aquela cadeira tem partes de ouro maciço. Nossa, aquela cadeira tem um preço muito grande. Mas aí eu olho para uma cadeira e eu vejo que ela é feita de uma madeira toda arregaçada. Eu digo, eu vou sentar nessa cadeira, ela vai quebrar, essa cadeira não vale nada. Ué, como é que eu tenho a percepção de que uma cadeira vale mais do que a outra? Porque eu encontro naquela cadeira certos padrões, certos detalhes que estão atrelados à percepção de valor. O ouro é um material que vale, é um material precioso. Então, se eu vejo ouro numa determinada estrutura, eu já sei que aquela estrutura vale muito. Se eu vou comprar um celular, como é que eu sei que um celular vale mais do que o outro? Porque eu pego as características de um celular e comparo com a do outro. Eu vejo que um celular tem 128 GB de memória, o outro tem 64, ou eu já sei que o de 128 vale mais. Mas muitas vezes os fatores quantitativos não são a única categoria daquele produto. Eu posso ter uma outra categoria. Entende? Por quê? Porque se aquele celular ele tem 128 GB, mas dentro desses 128 GB você tem uma estrutura
que de uma certa forma tem menos velocidade de leitura do que o de 64 que tem uma maior velocidade, eu já tenho uma outra categoria no qual o de 64 que aparenta ser menos valioso do que o 128 pela categoria de quantidade, né? Já tem uma percepção de valor maior o de 64 nessa categoria de velocidade. Então acontece que a gente pega determinadas categorias, compara umas com as outras e sabe aquilo que vale mais ou não. E se eu, de uma certa forma, estou dizendo que minha vida não vale nada, como eu, de uma certa forma, estou qualificando a minha vida? Como algo que não tem valor. Então, por que não tirá-la, por exemplo? As ideias, a ideação suicida nasce daí, meu amigo. A ideação suicida do indivíduo que quer tirar a própria vida, ela tem um pé exatamente na percepção de valor de sua própria vida. Ah, minha vida é só sofrimento. Minha vida não tem significado. Minha vida não tem valor. Minha vida não vai para frente. Ah, lógico, que motivo eu tenho para respirar? Que motivo eu tenho para estar vivo? O que eu estou fazendo aqui? Ah, vou partir logo desse mundo. Esse mundo não tem nada que me atraia, não tem nada que vai me fazer experimentar uma sensação de fato gostar desta vida. Eu vou partir dessa, pô. Então, nenhum ser humano ele vai conseguir subsidiar um desejo por sua vida se ele não buscar um sentido para esta vida. Ele precisa ir em busca de algo que, de uma certa forma, mostre a ele, amigo, a sua vida tem valor. A sua vida tem valor. E talvez você seja realizado aqui, nesta determinada área, fazendo uma determinada ação, criando um determinado movimento, erguendo uma companhia, erguendo uma família. Todas estas questões, elas agregam nobreza para a vida humana. Por que a destruição da família vai destruir os indivíduos humanos? Porque uma das coisas que mais agregou nobreza na vida dos indivíduos humanos foi a própria família. Foi o ato, de uma certa forma, ter que buscar ser um homem mais corajoso, mais valoroso, mais elevado, para, de uma certa forma, prover esta família. Foi o ato de sacrifício em prol daqueles que, de uma certa forma, estão debaixo de sua proteção. Isso, de uma certa forma, fazia o homem se sentir mais homem. Fazia o homem sentir que ele podia enfrentar o mundo de uma certa forma muito mais aguerrida. Por quê? Porque esta família agregava a nobreza. Ela lhe dava a nobreza. Eu preciso ser forte por eles, muito mais do que por mim. Então o homem ele buscava propósitos maiores por causa desta família. Ou seja, a família ela era um instrumento que otimizava a masculinidade do indivíduo, homem. E também aprimorava a feminilidade do indivíduo que é mulher. Por quê? Porque a mulher ela começa a entender a necessidade de se sacrificar pela prole. Não tem aquela história da mãe que é a mãe franzina que é capaz de levantar um carro com 10 vezes o peso dela, até mais, né? Eu acho que era 100 vezes, sei lá, o peso dela, para tirar o filho lá de baixo. Por que isso aconteceu? Por quê?
Porque a mãe, ela tinha o senso de dever para com o filho, o senso de sacrifício para com o filho. A vida dele para mim é importante e eu preciso sacrificar-me pela minha prole. Porque quem vai fazer isso? A prole é minha. São os meus filhos. Entende? Então eu, de uma certa forma, preciso fazer isso de uma forma que torne a própria família uma. Eu preciso cuidar dessa família de uma certa forma para que ela venha a ser uma estrutura decente na sociedade. E esta necessidade é o que me faz ser um indivíduo cada vez mais otimizado. A destruição da família, ela vai fazer com que o homem ele perca esse senso de dever. E de uma certa forma, também o homem ele perderá toda a masculinidade que era financiada pelo fato dele ter que fazer coisas muito mais audaciosas para garantir a proteção dessa família. Não tem como o mundo viver sem as famílias. Tudo será destruído. Tudo será anárquico. Tudo será perdido. Os homens ficarão cada vez menos homens. As mulheres ficarão cada vez menos mulheres. Hoje, quando eu vejo aquele bando de mulher defendendo as pautas como, por exemplo, a do aborto, eu fico extasiado. Por quê? Por quê? Porque como uma mãe vai defender a própria possibilidade de matar a sua própria prole? Sempre foi algo introjetado pela natureza na mãe, a capacidade de proteger a sua prole. Como uma mãe, ela vai lutar pelo movimento controverso de eliminar a sua prole da face da terra. E isso é uma completa inversão dos valores maternos. Isso é uma completa destruição daquilo que de fato é o maior valor materno. A capacidade de defender o avanço de sua prole, a capacidade de defender a sobrevivência de sua prole. Você está entendendo isso? Então a gente está entrando num mundo que ele está ficando completamente inverso. E a destruição da família, ela tá indo, é um projeto que está indo em voga muito bem. Muito bem. Muito bem. O que a gente tem hoje de movimentos separatistas é gigantesco. Ou seja, movimentos que simplesmente separam as pessoas. Tem muitas pessoas que acreditam que ainda a gente vive democracia. Amigo, você não vive democracia nenhuma. Não existe democracia. Desde quando o povo governou alguma coisa? Os políticos fazem o que eles querem. Aquelas autoridades fazem o que elas querem. O povo nunca mandou em bosta nenhuma. Não existe democracia, nunca existiu. Essa é a grande verdade. E outra coisa, o povo está cada vez mais separado uns dos outros.
São pessoas divididas. É esquerda e direita, direita e esquerda. Por exemplo, a gente vê essa dinâmica na política. É pessoas que têm certos ideais e são facilmente odiáveis por outras pessoas que de uma certa forma, têm ideais distintos. Um mundo onde você já não ataca mais as ideias, você ataca o idealizador. Então o que acontece? Não, o campo das ideias, a retórica, a capacidade dos indivíduos deles discutirem essas ideias a ponto de chegar num denominador comum ou a ponto de chegar numa outra estrutura, né, de ideias, ela é basicamente nula. Então os indivíduos eles meio que perderam essa capacidade de articular uns com os outros. E isso, de fato, é a essência da democracia. Na verdade, não sei se você sabe, mas isso de democracia sempre foi errado. Aristóteles, ele definiu o ideal como politeia e não democracia. Democracia era exatamente a corrupção da politeia, que era exatamente aonde a politeia era o governo do povo com sabedoria, definindo bem isso. A democracia era o governo do povo sem a sabedoria. É exatamente o que a gente vive hoje, democracia. Aonde de fato o povo ele não governa nada. A verdade é que quem governa são os poderes, né, que basicamente eles são equilibrados, mas eles governam entre eles. E não pense que são os três poderes da República de que eu estou falando. Tem poderes que governam e que você nem sabe, como a elite globalista, que é o maior de todos eles. As famílias poderosas donas do capital são outros poderes que governam. Por quê? Porque elas compram os meios. É muito simples, meu amigo. Então, se basicamente os meios eles são comprados, você de uma certa forma tem o serviço de qualquer meio à sua disposição, desde que você tenha o capital. Então você tem o capital, você compra o campo jurídico. Você tem o capital, você compra, no caso, os meios jurídicos, né? Você compra também os meios de produção, aonde vai produzir mais capital. E com mais capital, você pode subornar cada vez mais pessoas. E com mais pessoas, você tem cada vez mais estruturas aos seus pés. E é assim que, basicamente, essas elites, elas governam. Você acha que é presidente que está governando alguma coisa? Mas presidente não manda em nada. Presidente não governa nada. Por detrás do presidente tem umas 100 famílias puxando aqueles fiozinhos de marionete. Governando tudo, botando tudo no lugar que eles realmente querem. A verdade, e aí você realmente acha que existe democracia? Você acha que você é sem capital nenhum no seu bolso, que não compra nenhum meio do Estado, por exemplo, qualquer outro meio de produção, que não compra, não tem dinheiro para comprar absolutamente nada, nem subornar ninguém? Você acha que você manda em alguma coisa? Você não manda em nada, cara. Você não manda em nada. Você está vivendo num mundo onde esse mundo ele é coordenado pelas elites. Apenas isso, os detentores do capital. Aqueles que até mesmo nem precisam ganhar mais dinheiro porque eles controlam o valor do dinheiro. Não é que nem o tal do David Rockefeller. David Rockefeller foi lá, comprou ações, eu acho que foi o David Rockefeller, não sei, mas ele comprou ações da Petrobras. No outro dia foi anunciado lá que o Barack Obama ia ajudar a Petrobras a extrair o petróleo do pré-sal. Subiu as ações, o dinheiro do cara quintuplicou. Ou seja, os caras têm acesso à informação privilegiada.
É muito simples, eles compram as ações de uma empresa e então eles criam um movimento para valorizar as ações da empresa, o dinheiro dele quintuplica, num dia ele tira, pronto, investe numa outra empresa, cria um movimento para as ações da empresa subir e no outro dia ele retira com 800%, 1000% de lucro. E os caras controlam o valor do dinheiro, você acha que eles precisam ganhar mais dinheiro? Não precisa. Então, meu amigo, a realidade é que você nem sabe o mundo que você vive. Nem sabe o mundo que você vive, e a verdade é que tem uma série de pessoas fazendo uma série de movimentos e te botando dentro de uma caixinha para te controlar. E quais são essas caixinhas? Ideologias. São perfeitas para isso. Coloca as mulheres aonde? No feminismo. Ó, você tem que exercer o seu poder sobre os homens. Os homens não podem te dominar e você não pode, de uma certa forma, sucumbir diante dos poderes da tirania masculina. Amigo, pelo amor de Deus! O imperador, o maior imperador de Roma, Júlio César, era, de uma certa forma, manipulado por mulheres. Quantas coisas Júlio César não fez manipulado pela Cleópatra? Era o homem mais poderoso do mundo. A Cleópatra ali puxava as cordinhas do Júlio César. Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Quantos homens que detinham um poder não eram influenciados pelas mulheres? O Adão, por exemplo, na história, na história cristã, né, judaico-cristã, o Adão, ele estava lá, ele era o varão, ele era o comandante, ele era o dominador. Deus vê que ele está solitário, da costela dele cria a Eva. Então a Eva aparece lá e tudo bem, coisa e tal. E o que a Eva faz? Adão, eu vou comer a maçã e vou te dar um pedacinho. Come aí. Adão vai lá e come. Adão poderia ter sido até o governante do Jardim do Éden inteiro. Mas quem é que estava governando de fato, amigo? Ora, se você detém o controle do governante, é o governante que governa? É claro que não, quem governa é você. Quantas vezes na história dos poderes de governo, basicamente na história dos governos poderosos e tal, muitas vezes você tinha alguém que de fato era a figura do poder, mas quem governava era uma outra pessoa que nem era conhecido como uma figura de poder porque influenciava aquela figura de poder. Quantas vezes você não viu nas histórias, inclusive até mesmo tinha isso na história do Brasil, onde José Bonifácio ficou com Dom Pedro II para criar o Dom Pedro II de uma certa forma, né? Então, José Bonifácio basicamente teria aquele futuro imperador nas mãos dele. Amigo, as figuras de poder muitas vezes são só figura. Quem controla de fato é quem está por detrás da figura de poder. E de uma certa forma, movimenta ela, como num tabuleiro de xadrez. Isso faz parte da compreensão do mundo que você vive, que muitas vezes você não tem o conhecimento disso. E todas essas coisas, de uma certa forma, elas afetam sua vida diretamente. E por quê? Porque essas ideologias, elas vão definir a forma como você conduz a sua própria vida, amigo. Isso vai te afastar muitas vezes de coisas valorosas na sua vida. E isso, de uma certa forma, vai cada vez mais te afastar do sentido da vida. Por quê? Porque vai encher a sua mente de coisas que apenas criam confusão.
Mas que arma poderia ser mais eficaz para matar o indivíduo do que confundi-lo? Me diz, enchê-lo de dúvida acerca do mundo, acerca da vida, acerca das coisas, das ideologias. Que arma seria mais eficaz? É claro, o indivíduo confuso, ele está perdido já por natureza. O indivíduo confuso, ele não sabe se ele abraça uma causa, se ele abraça outra, ou se ele basicamente fica onde ele está. Ele basicamente não sabe discernir o que é mal e do que é bem, porque ele não sabe nem o que é mal e o que é bem muitas vezes. Ele está confuso. Talvez o mal seja o bem, talvez o bem seja o mal. Ele não sabe absolutamente nada, ele está completamente confuso. Ele não consegue tomar decisão porque não tem assertividade, não tem certeza. Como é que ele vai tomar decisão? A confusão causada no próprio indivíduo é o que o afasta do sentido da vida, e não só do sentido da vida, da sanidade mental também. Não ter certeza de nada torna a vida do indivíduo impossível. Ele não vai desenvolver saúde mental. Então, basicamente, enchem sua mente de titica, dizendo que você tem que fazer isso e aquilo. Cada vez mais te confundem. E quanto mais você fica perdido, mais difícil é de se encontrar, porque tem um monte de coisa dentro da sua mente e você não sabe organizar absolutamente nada disso. E aí você é aquele cara que tá cheio de pensamentos completamente malucos e se apega neles com medo, porque, nossa, eu não sei que caminho seguir. Eu vou me apegar a esse caminho. Se é errado ou não, eu não sei, porque eu não consigo discernir. Mas eu vou simplesmente me apegar a esse caminho. Aí quando percebe que existe um argumento poderoso e que vai, de uma certa forma, tirar esse seu chão, você, não, pelo amor de Deus, não toca no meu chão. E você reage à base do medo. E você não usa nem um pouco a sua razão, amigo. E é por isso que você não consegue compreender o mundo como ele verdadeiramente é. Porque você não usa a razão, você não compreende o mundo. É simplesmente isso. Como consequência da sua liberdade, você já recebeu a responsabilidade. É por isso que você precisa tomar suas próprias decisões, é por isso que você precisa estudar o mundo, é por isso que você precisa entender o que estão fazendo com a sua cabeça, para que você, de uma certa forma, possa se conduzir aqui, porque senão você simplesmente vai ser um joguete nas mãos das elites e vai fazer exatamente o que esses movimentos querem. É que nem aquele bando de moleque que sai às ruas com placa de feminismo. É que nem aquele bando de moleque que sai nas ruas defendendo o aborto, não sabe que por trás dela tem uma elitezinha podre de rico, que tá comprando uma porrada de ONG, que tá comprando uma porrada de instrumentos de manipulação social, e que de uma certa forma põe titica na cabeça delas para elas fazerem exatamente o que eles querem, que é desestruturar a sociedade e acabar com os valores cristãos introjetados. Então, amigo, ó, vou te falar, cara. Um dos primeiros passos da liberdade é a iluminação. A iluminação consiste em você entender o mundo como ele de fato é. Se você não for capaz de entender esse mundo, amigo, então simplesmente você vai sucumbir a ele. E aí você vai, de uma certa forma, querer um determinado momento se matar. Por quê? Porque você não enxerga, você tá cheio de confusões, não tem certeza de nada, sua vida não tem sentido, é tudo um vazio, é tudo nulo, é tudo escroto, é tudo completamente extremado. E logicamente você não consegue viver. Você tá me entendendo? Então, amigo, entenda definitivamente o que eu vou te dizer. O primeiro passo para a iluminação é a busca pelo entendimento de sua própria realidade. É a busca pelo entendimento do mundo e como ele funciona. E isso, de uma certa forma, vai te ajudar a usar a razão
para não cair nos movimentos influenciados pela elite globalista que quer controlar esse mundo e que quer, de uma certa forma, destruir esse mundo na sua base, que é a mais forte, a base familiar. Famílias bem estruturadas formam pessoas bem estruturadas formam famílias bem estruturadas formam pessoas bem estruturadas formam famílias bem estruturadas. E isso, de uma certa forma, leva a base a ser forte. E essa base forte não cede aos movimentos e às imbecilidades que basicamente as elites globalizam usa para levar essa massa a fazer o que eles querem. E um indivíduo que ele perde o sentido da vida, ele está fadado ao fracasso. Ele está, de uma certa forma, sendo conduzido às portas do suicídio. Ele está sendo conduzido às portas da depressão, da baixa saúde mental e da desestimulação para a vida. Então, tome consciência disso. Porque senão, amigo, você vai ser refém.